Salve, minha rapaziada! Antes tarde do que nunca, desculpem a demora de 1 hora para trazer esse conteúdo para vocês, mas vamos embora. Não estava em casa, voltei correndo, voando para poder trocar essa ideia com vocês sobre essa notícia que surgiu agora no GE. Globo, na aba do Botafogo, do Globo Esporte. Notícia do meu camarada Sérgio Santana: Botafogo formaliza proposta por James Rodrigues. Nós vamos inclusive ler aqui essa notícia que foi divulgada pelo nosso camarada Sérgio Santana. Já publicamos a notícia lá no nosso perfil no Instagram, o Brownie Fogo, e a gente vai tentar elucidar aqui, destrinchar algumas situações, entender o que é possível, o que não é, o que é provável, o que não é, tentar racionalizar expectativas, embora seja difícil até para mim. Imagine para o torcedor ali mais empolgado, que não necessariamente trabalha com isso, eu que sou um cara que tem que ser um pouco mais polido, tranquilo, porque tem que ser um filtro aqui das informações para vocês. Eu mesmo fico empolgado com essa possibilidade do James Rodrigues jogar na equipe do Botafogo, embora eu saiba que isso é algo difícil, não impossível, mas difícil. Mas, de qualquer maneira, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Fechou, rapaziada? Lembrando, já saiu relação do Botafogo, tudo isso, tá bom, pessoal? Tudo isso já saiu lá no nosso perfil no Instagram, Brownie Fogo, tá? Lá no Instagram é só pesquisar, Brownie Fogo, igual tá aqui, e aí você vai ter acesso a tudo lá. Relação do Botafogo, quem tá dentro, quem tá fora. Tem novidade em relação ao Matias Segovia, essa polêmica dele, da inscrição dele na Copa Sul-Americana. Vamos fazer o seguinte, eu tô publicando esse vídeo aqui por volta de 9h30 da noite sobre o James Rodrigues. Por volta das 10h30, 11 da noite, a gente volta aqui, tá? Para trocar uma ideia com vocês a respeito disso tudo. Relação do Botafogo, Botafogo César Valerro, tudo mais, Matias Segovia. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais um conteúdo por aqui, fechou? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Vamos para cima. E a parada é a seguinte, está nesse momento com 89.125 inscritos aqui no canal. Duvido que dessa galera que vai assistir esse vídeo aqui sobre James Rodrigues, a gente não tenha pelo menos 200 para se inscreverem aqui. Umas 15 mil pessoas vão ver esse vídeo aqui, 10 mil. Eu duvido que não tenham 200 que, não conhecia esse canal, vão me inscrever. Que veio lá do TF, veio do Gigante Glorioso, veio do Fabiano Bandeira, veio do Fala Fogão, então chega mais. Aqui, quem tá falando é o Brownie, aqui é a nossa casa para falar de Botafogo. Sem enrolação, vambora que eu já falei demais. Botafogo formaliza a proposta por James Rodrigues, rapaziada. John Textor toca negociações com intermediários e faz oferta salarial com bônus de performance dentro de campo. E tá aqui, o Botafogo, vamos ler aqui a notícia que foi muito bem trazida pelo meu amigo Sérgio Santana. O Botafogo oficializou uma proposta a James Rodrigues nos últimos dias. O meio-campista está livre no mercado desde a última semana, quando deixou o Olympiacos da Grécia, e é um sonho de consumo de John Textor, que monitorava a situação do colombiano desde então. 2 parênteses aí. O primeiro é que o John Textor já tinha feito uma proposta para o James Rodrigues no ano passado, mas ele decidiu continuar cumprindo o seu contrato lá no futebol do Catar. Aí depois ele saiu e foi para o Olympiacos. Segundo, eu vi muita gente comentando, quando nós trouxemos a informação sobre o James Rodrigues nos últimos dias, muita gente falando, Brownie, mas se ele tá tão bem assim na Grécia, cara, não é que ele tá tão bem, mas ele tá longe de estar mal, ele não fez uma passagem ruim pelo Olympiacos, ele não fez exibições ruins pela equipe do Olympiacos da Grécia. Então o que ele saiu? A própria imprensa grega noticiou que o próprio James Rodrigues quis rescindir esse contrato. Ele não quis ficar. Então, é o que se explica, tá? É justamente o proprietário da SAF, do Alvinegro, que toca as negociações. O clube já havia tentado a contratação do atleta no passado. É aquilo, o Mazuco geralmente é quem fica de frente das negociações e o Textor chega em momentos ali fundamentais, emergenciais. Mas como a gente está falando do grande nome assim da SAF do Botafogo, que é o John Textor, em relação a uma negociação muito grande, ele toma a frente, tá? A proposta do clube é baseada em um salário de valor fixo por mês, que deve ser um bom salário, a gente não tem informações de quanto o Botafogo pretende pagar para o James Rodrigues, mas que pode aumentar por bônus de acordo com metas de performance esportiva que James alcançar dentro do campo. Isso é muito interessante, porque o que está acontecendo? O James ele vive de altos e baixos desde a Copa talvez de 2014, em 2018 ele nem foi tão mal, mas ele saiu do Mônaco, foi para o Real Madrid, não conseguiu render muito bem, aí ele foi para o Bayern, também não teve uma passagem muito boa, Everton da Inglaterra, e aí definhou. É o que acontece. Ele foi pro Everton, começou bem, depois ele decaiu, foi pro Catar, não conseguiu ter números muito bons por lá, e agora no Olympiacos da Grécia
foi relativamente bem. Vale lembrar que o James Rodrigues ele teve, acho que 23 ou 25 partidas, e nem todas elas como titular, e ele teve 11 participações a gol, se eu não me engano foram 5 gols e 6 assistências no Campeonato Grego, certo? Teve números melhores, né? Claro, o cara é meio atacante, né? Mas ele teve números mais contundentes, por exemplo, em relação a assistências do que o Marcelo, por exemplo, lateral esquerdo, que agora tá jogando no Fluminense. Então, é um cara que a gente encara, né, de uma maneira óbvio, né, grandiosa, a gente olha para essa contratação como algo impactante, porém, o momento dele não tá longe de ser o melhor momento da carreira, só que ele joga muita bola, vem jogando bem pela seleção colombiana, marcou na última data FIFA contra a Coreia do Sul, jogou muito bem, só que agora, qual o Rames que vai vir? O do Catar ou da Grécia? Né? O que jogou muito bem há um tempo ou o que oscilou na carreira? E eu acho que essa meta de performance pode ser importante para que o Botafogo consiga ter ali uma segurança de que vai gastar de acordo com aquilo que ele produzir, sabe? A proposta do clube é baseada, né, a gente já falou disso aqui, e os números ainda estão sendo estudados, né, pelo staff do atleta, do colombiano, e não houve resposta. Tá aqui, ó. John Textor formalizou os números por meio de ligações com intermediários conectados a Jorge Mendes, empresário de Rames e um dos agentes mais influentes do mundo do futebol. Se eu não me engano, é o agente atual do Cristiano Ronaldo, inclusive ainda. Nos próximos dias, esses intermediários terão reuniões com o Jorge Mendes para falar sobre o futuro do brasileiro e tentar convencer Rames a atuar na América do Sul. No ano passado, o Botafogo também tentou a contratação do colombiano, como a gente falou aqui, mas ele recusou porque almejava continuar no futebol, ou melhor, voltar para o futebol europeu, já que ele estava na Ásia, e aí fechou com o Olympiacos da Grécia. E aqui nós temos aspas do John Textor. Gosto de monitorar. É verdade que falamos com o representante, mas até ele dizer que quer jogar aqui, esse é o momento chave para mim. Ele precisa pegar o telefone e dizer que quer jogar no Botafogo. Isso ainda não aconteceu. Vamos continuar olhando, mas nada aconteceu até o momento, afirmou o John Textor de maneira muito cautelosa, no último fim de semana, ele que deu um pronunciamento, foi uma das respostas dele, um dos pronunciamentos dele, após a vitória do Botafogo sobre o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro no Newton Santos por 2-1. E tá aqui, ó. Revelado pelo Envigado da Colômbia, Rames passou pelo Banfield, pelo Porto, pelo Mônaco, e aí depois foi pro Real Madrid, onde ele começou a definhar um pouco Bayern de Munique, Everton, Al Rayyan e Olympiacos. Obviamente, também contando a grande passagem dele aí, a grande história que ele construiu com a seleção colombiana. Para mim, né, foi o craque daquela Copa do Mundo em 2014 no Brasil. Na atual temporada, ele marcou 5 gols, deu 6 assistências em 23 jogos, né? Foi exatamente o que a gente falou aqui, certo? Enfim, é uma negociação difícil, né, pelo envolvimento, pela questão do preço, da grana, é uma transação para um cara que talvez ainda queira buscar espaço no futebol europeu. É como eu falei, né, o John Textor ele ia buscar, o John Textor gosta muito do Rames, mas é aquilo, primeiro fator, o desejo do cara, a projeção de carreira, o cara tem 31 anos, eu acho uma negociação ainda muito difícil. E outra questão, né, cara, vai ter que se arrumar um esquema pro cara jogar. Né? Hoje, quem joga mais ou menos nessa função é o Eduardo, de terceiro homem, né? Não é um cara que se enquadra no estilo de jogo do Castro, porque ele é um autêntico, o James Rodrigues é um autêntico camisa 10, tá? E não é um cara que se enquadra nesse estilo de jogo, mas, enfim, é a condição. O cara joga muita bola, então vai além de esquema tático isso. Fechou, rapaziada? É tudo que temos para falar nesse momento, eu quero saber a opinião de vocês. É aquilo, se empolguem, porém com muita calma, com muita cautela também, o que eu sei que vocês não vão seguir, que vocês vão ficar iludidos, mas com calma, porque a gente sabe que esse tipo de negociação é muito difícil de acontecer, porém, não impossível. Falou? Um abraço, rapaziada. Voltamos mais ou menos 10h30, 11 da noite, pra gente falar mais ainda a respeito do Botafogo, que saiu relação e situação sobre Segovia na Sul-Americana. Um abraço e fui!